Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o Chega Pra Cá 61, programa de entrevistas do jornal O Popular. As chuvas avassaladoras deste verão, que mataram ao menos 65 pessoas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e que já provocaram alagamentos e a morte de uma pessoa em Goiânia, vão ser mais regulares? Como as autoridades e a população em geral devem lidar com esses fenômenos? O convidado do Chega Pra Cá desta terça-feira é uma pessoa muito capacitada para responder essas e outras perguntas. Saulo Ribeiro de Freitas é físico graduado na UFG, foi pesquisador da NASA, trabalhou como pesquisador no Reino Unido e em vários projetos nos Estados Unidos. Saulo de Freitas tem experiência na área de geociências, com ênfase em química, nuvens e dinâmica da atmosfera e modelagem numérica. Atua principalmente com poluição do ar e química atmosférica, queimada e seus impactos na mudança do tempo, clima e saúde pública e previsão numérica de tempo, entre outros temas. Atualmente é pesquisador titular, professor de pós-graduação em meteorologia e chefe da divisão de modelagem numérica do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele também acompanha o trabalho do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões do Cerrado, CEMPA Cerrado, ancorado na Universidade Federal de Goiás, que tem o apoio do INPE desde 2020. Saulo de Freitas, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, boa tarde, Cileide. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer e alertar a população sobre essas questões críticas relacionadas às mudanças climáticas. Uma delas é o aumento da frequência desses eventos extremos, né, associados com chuvas torrenciais. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse ineditismo, por que é inédito, e se a gente vai ver, se esse ineditismo vai acabar, ou seja, ela vai passar a ser mais frequente. Na verdade, ela não vai acabar. Na verdade, é uma preocupação muito grande da comunidade científica com relação vamos dizer, aos efeitos colaterais associados ao aquecimento global. Um efeito muito bem estabelecido cientificamente é o fato de que, com o aquecimento da atmosfera, ela se torna mais energética, né? E, portanto, os processos ficam têm impacto muito maior do que uma condição mais natural, onde os efeitos dos gases de efeito estufa ocorrem uma condição mais natural ou uma condição pré-industrial, né? Ou seja, com o aumento da emissão dos gases de efeito estufa, o aquecimento da atmosfera, essas chuvas torrenciais, que são uma grande quantidade de água que é produzida e despejada na superfície num intervalo de tempo muito curto, isso vai ficar cada vez mais frequente. E uma coisa que nós devemos lembrar é que isso não está acontecendo nesse momento só, né? Ou seja, nós podemos lembrar um evento extremamente grave que aconteceu em 2001 na região de Petrópolis do Rio de Janeiro, né? Naquele evento foram 1.001 pessoas que foram mortas por conta dos deslizamentos na região serrana do Rio, né? Agora, na virada do ano também, houveram outros casos, né, 2021 para 2022, casos de chuvas torrenciais causando mortes aconteceram em diversas cidades, Minas Gerais, em Pernambuco e outras regiões do Nordeste, né, e agora
nós temos agora esse novo caso triste, né, muito difícil, que foi o que aconteceu no litoral norte, né? Ou seja, simplificando, esses eventos não há nenhuma perspectiva deles refluírem, eles devem continuar e nós não sabemos qual o nível de extremidade que isso pode chegar com a continuada emissão de gases de efeito estufa e o continuado aumento da temperatura dos oceanos e da atmosfera. Bom, são 20 anos praticamente entre o caso da região serrana do Rio e esse aqui de São Paulo, com algumas outros eventos no meio. Quando assim vai ficar mais contínuo, significa um intervalo de tempo menor do que esses 20 anos ou não? Vai ficar nessa média aí de tempo? Quando a gente fala mais frequente, é que vão acontecer em intervalos de tempo menores, ou seja, quando você olha na escala de um ano, você vai observar um número maior de eventos acontecendo a cada ano. Ou seja, no próximo ano deverá ocorrer uma nova quantidade grande desses eventos acontecendo, e eles devem crescer em média. É claro que tem algum ano que a atmosfera pode entrar num nível menos caótico, com menos energia, e essas quantidade de eventos não ser tão expressiva, mas quando você olha numa escala de tempo maior, né, você vê com bastante clareza uma curva ascendente com relação ao número de casos acontecendo. É muito difícil dizer se o ano que Bom, vem vão ser 10 ou 15, mas o que a gente pode dizer é que no ano que vem certamente vai ser maior do que a média que o que aconteceu nos últimos 10 anos, por exemplo. agora, é claro que nas regiões serranas o efeito é muito maior por conta dos deslizamentos, né, de queda de barreira, mas a intensidade de chuva ela vai ser um problema nos centros urbanos de um modo geral, mesmo os lugares planos, como é o caso de Goiânia? Sim, sim. O que acontece é que quando você tem regiões com uma topografia muito acentuada, a própria formação topográfica ela já propicia a formação de nuvens, né? Porque nuvens elas se formam quando correntes de ar sobem para altos níveis, né? Então, quando você tem uma região topográfica, a massa de ar vem e quando ela colide com essa região topográfica, ela sobe. E quando ela sobe, ela forma chuvas, né? Então, ou seja, você tem uma probabilidade maior de formar chuvas em regiões topográficas, né, onde tem uma topografia acentuada, como na questão do litoral norte, São Paulo, na questão da região serrana de Petrópolis, né? Mas em áreas planas, como cidade de Goiânia, por exemplo, também existe uma propensão de aumentar os eventos extremos, né? E por dois aspectos, tem a questão da área urbana grande, que forma chamadas ilhas de calor, né? E também o aspecto da poluição do ar. A poluição do ar também colabora para aumentar chuvas torrenciais, né? E a ilha de calor, Como como assim? você tem Explica isso. ah, porque você forma a chuva, as chuvas são formadas através da nucleação de água em torno de partículas, né? Ou seja, você só consegue formar chuva se você tem partículas onde o vapor d'água e a água líquida pode se depositar, e uma vez depositada formam o que se chama de gotículas de água, e essas gotículas começam a colidir umas com as outras, e nesse processo de colisão elas vão aumentando de tamanho. Chega um ponto então que elas ficam numa massa suficientemente grande para poder não serem mais suportadas pela força da gravidade, da força das correntes ascendentes, e a gravidade puxa essas partículas para a superfície, formando a chuva, né? Então, quanto mais partículas você tiver numa região, você tem mais uma formação de chuva mais eficiente, né? Então, existe uma tendência também da poluição do ar modificar o regime hidrológico numa dada região. Bom, você falou agora há pouco sobre Ilha de Calor. Ilha de Calor, então, só para a gente entender, uma cidade que ela vai se expandindo, que ela vai acabando com a impermeabilização, que ela vai diminuindo o número de árvores, consequentemente, ela vai favorecendo a formação dessas ilhas de calor?
As ilhas de calor, como o próprio nome diz, é uma região que vai ficar mais quente que o entorno, né, que a gente chama da área rural. Então, essa região que está mais quente, ela vai atrair as massas de ar. As massas de ar todas vão soprar para dentro da região urbana que está mais quente. E quando elas chegam sobre a região, elas têm uma convergência e sobem. E aí elas voltam, então, a formar as nuvens e formar a chuva, né? A questão da falta de permeabilização é um problema adicional, né? Que o que acontece é que quando o solo não é permeável, você dificulta a drenagem da água, né? Então a água, em vez de ela drenar verticalmente para dentro do solo, ela escorre horizontalmente, aí acumula mais ainda, e esse acúmulo, né, acaba chegando no nível em que os sistemas de drenagem de água das cidades não é capaz de dar conta daquele volume todo, e aí acaba o volume aumentando. E aí você tem as questões, você tem então produzindo as inundações, alagamentos. Porque as Bom, cidades não foram projetadas para grandes volumes de chuva, como nós estamos vendo, né? Portanto, ou seja, toda essa rede uma rede de escoamento de água das cidades tem que ser repensada nesse sentido. você participa aí, né, do Centro de Excelência em Estudos e Monitoramento e Previsões do Cerrado, SEMPA Cerrado. E esse SEMPA Cerrado usa um modelo que você pesquisou e desenvolveu junto à NASA, foi até premiado por conta desse modelo, que, se eu estiver errada, mas desenvolve modelos de previsão de tempo, faz previsão de eventos climáticos, como chuvas, tempestades, com maior antecedência a partir de modelos matemáticos que você desenvolveu. O que vocês já conseguiram fazer no SEMPA Cerrado? Eu sei que vocês primeiro fizeram um levantamento de dados dos últimos 10 anos sobre o histórico, né, do tempo aqui na região de Goiás, no Cerrado. E qual é o ponto atual que está esse estudo e o que vocês já conseguiram fazer? Pois não. Primeiro, só uma correção: não é o meu modelo, é um modelo comunitário, tem uma comunidade enorme trabalhando nesse desenvolvimento, né? Eu sou uma das pessoas que desenvolve uma parte. Então, esse é um modelo nacional, o modelo Brahms, é um modelo adotado pelo CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo aqui do Brasil, para previsão regional, né? E é o modelo que também nós adotamos para o SEMPA, né? Então, as nossas atividades no SEMPA começaram, efetivamente, tem um ano, né? E aí, até esse momento, a gente desenvolveu toda uma base de dados meteorológicos histórica, né? Na verdade, a gente tem 10 anos, e essa base vai ser continuamente construída. E a ideia é para ter uma visão do que veio acontecendo paulatinamente ao longo dos anos com o clima de Goiás. A gente precisa disso para poder entender a evolução de diversos aspectos, né, de meteorologia, de chuva, temperatura no estado, né? Além disso, nós também implementamos uma previsão regional de altíssima resolução espacial. Uma coisa interessante: os modelos eles são resolvidos em quadrículas. E nossas quadrículas que nós estamos trabalhando aí no SEMPA são quadrículas de 5 por 5 quilômetros, que envolve todo o estado de Goiás, né? Então, esse é um aspecto que nós conseguimos implementar com a ajuda, com o apoio da FAPEG, né? A FAPEG deu um aporte grande de recursos para a gente poder iniciar as nossas atividades, e também verbas parlamentares apoiadas pelo deputado Elias Vaz de Andrade. Então, esses dois, o deputado Elias Vaz de Andrade e a FAPEG foram os principais provedores de recursos para a gente poder implementar essa previsão operacional. Esse ano a gente vai ter um novo aporte da FAPEG, e com isso a gente vai conseguir desenvolver uma nova previsão mais fina ainda para a região metropolitana de Goiânia, que é uma previsão que ela não vai só incluir a previsão de chuva e temperatura, como as previsões tradicionais, mas também vai incluir qualidade do ar. Então, nós vamos poder fazer previsões e informar a população os níveis dos principais poluentes atmosféricos, como fumaça, monóxido de carbono, ozônio e outros. Vocês já estão conseguindo fazer a previsão? Eu entendi que você falou que
melhorando a precisão, né, para Goiânia. Mas você já tem feito previsão atualmente com o que você já tem? Nós temos feito as previsões, já tem um ano que nós estamos rodando e fazendo previsões diariamente para a região de Goiânia, né? Agora, o que nós chamamos de que isso é um caráter experimental, não é uma previsão operacional como é o nosso foco principal, né? Porque uma previsão operacional, que é aquela que entrega todos os dias o produto, né, ela requer uma infraestrutura maior do que nós temos hoje, né? Então, o SEMPA tem trabalhado com o apoio da UFG, principalmente do Laboratório de Computação LANCAD, né? Mas nós precisamos evoluir para ter uma sede própria, precisamos contratar meteorologistas e precisamos equipar ainda mais o laboratório de computação para que ele possa garantir os serviços numéricos para realizar a previsão de tempo, né? Então nós temos Bom, está em caráter experimental, foram feitas avaliações e nossas avaliações são melhores do que os outros produtos que tem disponíveis aí na região de Goiás, no Brasil como um todo. com o que vocês já têm, mesmo que em caráter experimental, vocês identificaram nessas previsões para agora diferenças grandes em relação ao histórico de clima que vocês têm guardado sobre Goiás dos últimos 10 anos? Nós não chegamos a fazer essa análise, a gente só tem um ano de previsões, né? O que nós temos nessa base de dados, se você olha essa base de dados, e isso foi, na verdade, nós mostramos isso para o governo do estado de Goiás numa ocasião de 2020, quando nós tivemos uma reunião com o governador Ronaldo Caiado, nós mostramos para eles, para o governador Ronaldo Caiado e a equipe de secretários, né, que quando você olha essa base de dados de 10 anos, claramente você vê um processo de aquecimento no estado de Goiás e um processo de secamento. Quando você olha uma escala maior, a chuva, na verdade, está diminuindo ao longo do tempo. Essas chuvas torrenciais extremas, elas acontecem pontualmente. Ou seja, a perspectiva para o estado de Goiás com o aquecimento global é de aumentar a temperatura e diminuir o regime de chuvas. Ou seja, tudo isso tem aspectos extremamente negativos para a principal fonte de economia do estado, que é o agronegócio. Mudar isso dependerá de quê? A gente sabe que é fruto da nossa, me fugiu a palavra. Antroponização. Antropotizar, né? Antroponização, Antroponização. obrigada. É fruto dessa antroponização. Mas, assim, como reduzir isso? A ciência já dá essas respostas? Porque é difícil, eu sei que tem a questão da redução de emissão de carbono, tem todo um processo do clima que está sendo discutido mundialmente. Mas e localmente? Já é possível se pensar alternativas com antecedência desse processo? Olha, a atmosfera é um sistema global, integrado, né? A atmosfera é um fluido que escoa no entorno do planeta. A gente não tem como controlar a atmosfera, ou seja, o que acontece, o que é feito no mundo impacta Goiás e o contrário também. O que Goiás faz vai impactar o mundo, né? Ou seja, respondendo a sua pergunta concretamente, o que se pode fazer? A primeira coisa a se fazer é os países todos entrarem em um acordo de atingir as metas dos protocolos que foram acordados, no sentido de que a gente não deve, de forma alguma, permitir que a temperatura média da Terra aumente ainda mais do que já aumentou. Ou seja, a redução da emissão dos gases de efeito estufa é a condição primeira para qualquer ação concreta para mitigar e para refluir esses processos, esses efeitos colaterais, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser feita. Localmente, tem a questão do desmatamento, né? Quando você desmata o cerrado, você modifica localmente os ciclos hidrológicos, modifica os balanços de energia, e essas modificações todas vêm no sentido de aumentar o aquecimento, aumentar os eventos extremos. Da mesma forma, né, o bioma cerrado não está desconectado do resto, né? Então, por exemplo, quando você desmata lá a floresta amazônica, você de alguma forma reduz a quantidade de vapor d'água que está disponível naquela região. E nós sabemos que boa parte das chuvas na região central de Goiás são decorrentes do vapor d'água que vem da Amazônia, né?
Então, se na Amazônia se reduz a quantidade de vapor d'água disponível na atmosfera, vai acabar reduzindo o vapor d'água que está chegando na região central, que vai alimentar o regime de chuvas, né? Ou seja, Bom, tem que ser um processo concertado que tem que envolver as diversas instituições mundiais protetoras do meio ambiente. Pois não. bom, e ainda mais localmente ainda, eu imagino que as prefeituras, né, pensar melhor os seus planos de drenagem, ocupação do uso do solo, ocupação de áreas de fundos de vale, quer dizer, os planos diretores dos municípios passam a ser agora fundamentais nessa nova realidade? Exatamente, exatamente. Isso é fundamental para mitigar. Veja, nós estamos falando de mitigação dos efeitos adversos, né? Para mitigar isso, nós precisamos aumentar as áreas com mais permeabilidade, ou seja, tem que aumentar áreas com gramados, sem concreto, sem asfalto, para que a chuva possa drenar localmente, verticalmente, né? Tem que aumentar a capacidade de drenagem das redes fluviais das cidades e aumentar também as áreas verdes, né, com arborização para poder reduzir a quantidade de calor que fica armazenada nesses centros, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ao mesmo tempo diminuir a intensidade desses eventos extremos. Ou seja, você falou muito bem, toda essa questão ambiental de mitigação, ela tem que estar na ordem do dia das prefeituras, das câmaras municipais, de modificar a legislação para atender a essas demandas para própria segurança e qualidade, conforto da população que vive nessas regiões. Bom, com esses modelos criados por essa comunidade de cientistas, né, da qual o senhor faz parte, com quanto tempo de antecedência vocês conseguem prever esses eventos mais extremos? Olha, esses eventos mais extremos, eles são decorrentes de processos caóticos, né, de alta intensidade, e a qualidade da previsão desses eventos, ela não avança mais do que 3 dias. Isso não é uma limitação nossa do SEMPA, isso é um problema fundamental da natureza, porque a atmosfera tem o que se chama um comportamento caótico, no sentido de que ela tem uma variabilidade muito grande em função de pequenas perturbações que muitas vezes o modelo não captura, né? E por isso, à medida que você vai integrando as equações para obter a previsão de tempo, os erros vão crescendo, né? Mas até 3 dias a gente consegue prever. Agora, a gente precisa ter acesso à condição inicial de boa qualidade, ou seja, nós precisamos aumentar e melhorar a nossa rede de observação, porque para nós termos uma informação mais precisa de como vai estar a atmosfera amanhã, nós precisamos coletar e saber como é que está a atmosfera hoje. Porque sabendo como é que ela está hoje, é que as equações vão resolver melhor o problema para encontrar como é que ela vai estar amanhã. Então, isso também está dentro do escopo do SEMPA, né? Nós temos também planos de desenvolver uma rede de observação sobre o estado de Goiás, e esses dados observados vão alimentar o modelo para ele poder melhorar a sua acurácia de previsão e de eventos. Pois é, mas aí então não dá para prever com muita antecedência. Então, para a agricultura, não vai ser possível, antes de cada safra, ter um modelo de previsão de como vai ser o regime de chuva daquela safra, por exemplo? Não, é diferente a questão. Por exemplo, muito difícil prever o seguinte: quanto que vai chover, por exemplo, no setor oeste de Goiânia daqui a 3 dias. Isso é muito difícil de prever. O nosso estado atual de conhecimento não nos permite definir isso. Agora, é diferente de você dizer o seguinte: na próxima safra, ou seja, na próxima estação, vai chover mais ou menos do que a média. Isso a gente consegue fazer. Entendeu? Então, E essa aí a informação que a agricultura se gente preparar para isso. E aí ela se prepara. A gente pode dizer, ó, no próximo trimestre vai ser mais seco do que o esperado, então tem que, por exemplo, entrar com algum processo, alguma coisa adicional para suprir o volume menor de água que vai estar disponível. Ou então vai chover mais do que normal, então não precisa implementar sistema de irrigação, porque a chuva vai ser suficiente para alimentar a lavoura, né?
Então, são dois aspectos, por isso que a gente fala tempo e Tá, clima. Tempo é aquilo que vai tá. acontecer nos próximos dias, numa dada localidade, numa dada hora, numa dada quantidade. Isso é muito difícil prever. Agora, se a temperatura ou a chuva nos próximos 3 meses vai ser acima ou abaixo da média, isso é o que a gente chama de previsão climática sazonal, que em todos Tá. os centros do mundo são feitas a cada mês. E aí, esse modelo vai ser possível rodar para ajudar o setor agropecuário a partir de quando vocês conseguiram fazer essa estruturação, sair do estágio experimental e passar para o de operação? Nós temos um cronograma de entregas, né? O nosso cronograma de entregas a gente acompanhou já no primeiro ano. Nesse ano agora, o segundo ano, como eu falei, nós vamos entregar um produto de previsão de altíssima resolução para Goiânia, para a região metropolitana, incluindo poluição do ar. E à medida que no terceiro e no quarto ano a gente vai partir para previsões de prazos mais longos, como por exemplo a previsão para daqui a um mês e também a previsão sazonal, ou seja, para a próxima estação.